Nas investigações sobre manipulação de ações durante os jogos de futebol, houve o seguinte diálogo que vou reproduzir de memória. O jogador tinha combinado que seria expulso. E ele fez tudo para ser expulso. Ele disse, só faltou matar para o juiz me expulsar, mas ele não me expulsou. Conversando com a sua esposa. Ela disse, fica tranquilo, meu amor. Deus tem coisa maior para você. Eu fiquei pensando, então, como as pessoas usam o nome de Deus até nos contextos criminosos. Fiquei pensando também em como nós falamos de Deus, falamos sobre Deus, falamos a Deus. Nós encontramos várias expressões na Bíblia, é nela que temos que nos basear. Sabemos, é verdade, que tudo aquilo que nós falamos sobre Deus é uma maneira nossa. Alguns chamam isso de antropomorfismo, é uma forma humana do ser humano para se referir a Deus. Todavia, nós temos na Bíblia toda a teologia, se podemos usar assim, sobre Deus, mas para tanto nós temos que estar afinados com o texto da palavra de Deus. Então eu tenho pensado, à luz dessa preocupação com os fundamentos da nossa fé, em fazer algumas sínteses sobre Deus, Jesus Cristo, o Espírito Santo. Hoje, então, desenvolvo 3 palavras, começando em S, sobre Deus. Quero antes lembrar que, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, nós temos vários nomes para Deus. Eu quero, então, falar de alguns desses nomes, começando pelo Antigo Testamento. Primeira palavra que quero destacar é El, ou El-Oá, no singular, Elohim, no plural, que é um termo genérico usado para as divindades em geral. E também usado tal termo Eloá, ou Elohim, para o Deus eterno na Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Elohim. Mas Elohim não é uma palavra exclusiva para o Deus eterno. Tudo quanto é Deus é Elohim, inclusive Baal é Elohim. Então a Bíblia... O outro é El Shaddai, que é utilizado para uma referência a Deus como sendo todo-poderoso. El Olam, o Deus, aquele que é eterno. El Moshahá, aquele que é o Deus que liberta, o Deus libertador. Adon ou Adonai, que é o dono, o proprietário, o Senhor, e era também usado nas relações pessoais. Muitas vezes Abraão, Davi eram chamados de Adonai, nesse sentido da relação como nós hoje falamos com a pessoa mais velha, ou falávamos e a chamamos de Senhor. No entanto, a palavra mais marcante em relação a Deus é Yahvé. Eu sou o que sou. Temos isso em Êxodo 3:14. Eie, Asher, Eie, que é eu sou o que sou. Daí se derivou a expressão Yahvé, aquele que é, ou eu sou o que sou. E a partir dessa expressão Yahvé, que é uma maneira humana de entender aquilo que vai além do humano, que é o Deus eterno, nós temos Yahvé Rafá, o Deus que cura, Yahvé Nissi, o Deus que me conduz, Yahvé Tzidken, Deus que faz justiça, Deus
Yahvé Tsabá, Shabaô, que é o Deus que comanda, nas Bíblias às vezes vem Deus dos exércitos. E temos Yahvé Shalom, Deus da paz, e muitas outras expressões, sublinhei algumas. No Novo Testamento prevalece Kyrios, Senhor, mas que também é uma palavra utilizada para os tratamentos. Muitas vezes as pessoas no seu diálogo uns com os outros, até mesmo os companheiros de Jesus, o chamam de Kyrios, Senhor. Também era o mesmo nome que um escravo dava ao seu patrão. Paulo apropria isso para Jesus. Sempre que ele se refere a Senhor, com poucas exceções, no Novo Testamento, ele está se referindo a Jesus Cristo, que é o Senhor da vida dele. Aí temos Alfa e Ômega, Soter, que é Salvador, Parácleto, que é encorajador, ou consolador, ou conselheiro, ou confortador, e pastor, termo que o apóstolo Pedro usa bastante. Então, nós não temos que usar esses termos, porque não somos nem hebreus e nem gregos, mas apenas nos dão essas palavras os esforços humanos, quero destacar bastante isto, os esforços humanos para entender Deus, com o cuidado que essas nossas palavras não tenham a pretensão de aprisionar Deus. Esse é o nosso problema. Nós gostamos de um Deus que caiba na nossa gaiolinha, nas nossas etiquetas. Mas tudo aquilo que dissermos sobre Deus, por mais verdadeiro que seja, não esgota quem é Deus. Em certo sentido, podemos dizer que Deus eterno não tem nome. Porque se o nome fecha uma pessoa quem ela é, Deus está além do seu nome. Só para a gente, às vezes, não se achar dono de Deus. Também nesse contexto, quero lembrar que às vezes nós encontramos expressões na Bíblia que nos levam, pelas traduções, a ter uma ideia errônea sobre Deus. Por exemplo, temor do Senhor. Temor é o quê? É medo. E fica muito claro no Novo Testamento, quando se fala temor do Senhor, é phobos, fobia, medo de Deus. No entanto, o que o texto está dizendo, na verdade, não é temor enquanto medo, é uma reverência em função da grandeza e do amor de Deus. Se lembram quando Isaac sai e as pessoas da região ficam com medo do temor do Senhor, ou do temor de Deus? O temor é o Deus Todo-Poderoso. E às vezes encontramos também no Antigo Testamento referência a Deus como temível, dando a ideia de alguém de quem a gente tem que ter medo. Em nossas infâncias, muitos de nós fomos criados com a ideia de Deus é quem se deve temer, mas no sentido de ter medo. Já referi isso aqui várias vezes, mas o conceito que muitas vezes nos inocularam com muita boa vontade é que Deus é alguém que fica na próxima esquina esperando a nossa escorregada para nos dar um castigo. Essa imagem horrorosa, que não é a imagem real da Bíblia sobre o Deus eterno. Por isso eu quero destacar 3 palavras sobre Deus, mas eu poderia destacar 30, 300, 3.000 palavras, mas 3 palavras sobre Deus. A primeira é, podemos pensar Deus como sendo soberano. E eu quero também dizer aos irmãos que as palavras todas têm prazo de validade. Por exemplo, Deus é o nosso rei. Não faz mais sentido essa expressão, porque não tem mais rei na terra, e quem tem não tem mais respeito de ninguém.
Mas, em um certo momento, foi a expressão que encontraram de igual modo as nossas também. A questão da linguagem é um sério problema que nós enfrentamos. As músicas que nós, os mais velhos, amamos, não faz sentido para as novas gerações, e vice-versa. Não me refiro a ritmo, nada disso, me refiro ao conteúdo em termos de palavras. Mas o Evangelho, ele não está preso a uma cultura, nem preso a um tempo, porque ele é de valor eterno. Mas se nós aprisionamos o Evangelho em algumas palavras, e elas envelhecem, como se a Bíblia envelhecesse, como se Deus envelhecesse, o que não é real. Eu estou falando isso por causa do soberano. Eu uso com certo temor, mas vejo que na cultura também, o entendimento hoje da palavra soberano é um bom entendimento, é alguém que está acima dos outros, alguém que faz as coisas com eficiência, alguém que domina o seu assunto, popularmente falando. Ainda estou usando esse termo, soberano. Criador soberano, controlador da história, concluidor da história, onipresente, onipotente. Eu sou o alfa e o ômega. De novo observemos, que linguagem linda. Mas quem sabe o que é alfa e o que é ômega? Boa parte das pessoas não sabe que é uma letra ou duas letras do alfabeto grego. Mas penso que, ao pensarmos em Deus, ainda podemos falar dele como sendo o alfa e o ômega, aquele que é, que era e que há de vir. Yahvé, eu sou o que sou, o Todo-Poderoso. Esse Deus Todo-Poderoso, diz Paulo a Timóteo, deseja que todos os seres humanos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Em outras palavras, esse soberano é diferente dos outros soberanos, porque esse soberano deixa as pessoas livres para rejeitarem ou para aceitarem o amor dele. Por isso nem sei se soberano é uma boa palavra. Jesus mesmo disse, vocês sabem como é que os soberanos tratam as pessoas. Ou obedecem ou vão presos. Em outras palavras, ele diz isso. Eu estou procurando mostrar o cuidado que devemos ter, que quando nós atribuímos uma palavra a Deus, devemos saber se essa palavra tem o apoio do livro que ele inspirou para usarmos tais expressões. Mas aqui então, o apóstolo Paulo está nos ensinando que esse soberano nos deixa livres. Em outras palavras, a soberania de Deus está conjugada com a liberdade humana. Isso, para nós, é claro, representa um grande problema. Porque quando tudo vai bem, Deus é soberano. Mas quando exercitamos e queremos exercitar a nossa liberdade e colhemos frutos bons e frutos ruins, nós vamos ao soberano. Mas nós escolhemos não seguir o soberano. A Bíblia nos mostra que este soberano tem uma vontade, um propósito para todos nós. Por isso a mim cabe conhecer qual é esse propósito, ou qual é essa vontade, e buscar atendê-la e fazê-la. Toda a Bíblia foi escrita para nos mostrar que o Deus eterno é soberano, nos deixa livres, mas espera que nós sigamos a amá-lo. Resumidamente, é isso. Toda a sabedoria do livro de Provérbios, que nós amamos tanto, Eclesiastes, parte dos Salmos, as falas de Moisés, são para dizer, aqui estão
os bons mandamentos divinos, do soberano. Vocês hoje vão escolher se vão segui-los ou não. Eu gosto de brincar o seguinte: se eu fosse Deus, não daria essa alternativa para ninguém. Está aqui e pronto. Mas o Deus soberano, Ele é tão soberano, que a soberania dEle, a santidade dEle, não é afetada pela minha desobediência. Eu é quem sou. Então, primeira palavra sobre Deus que quero deixar registrado é, portanto, a palavra soberano. Porque entendo que ela nos ajuda fortemente a entender todo o sentido da palavra de Deus. Eu vou ler um texto, então, sobre isso, Romanos 12, 1 a 3. Meus irmãos, os irmãos sabem que eu estou empenhado em preparar uma nova versão da Bíblia. Já terminei, essa semana devo mandar para a produção os evangelhos. O que eu faço? Eu leio o texto bíblico em português. Eu entendi? Tá bom. Eu não entendi? Então, se eu não entendi, muita gente também não vai entender. O que vem a ser esse texto? Eu fico horrorizado com a minha ignorância. Como é que eu não entendi esse texto? Esse que eu vou ler agora, por exemplo, que é amadíssimo por nós, que é Romanos 12, 1 e 2, há expressões ali que eu não entendi. Mas o problema não é do que Deus disse através do apóstolo Paulo, é a maneira como foi escrita no passado e como continua escrito no presente, de modo que não entendamos. Então, feche as suas Bíblias e ouçam Romanos 12, 1 a 3. Lembre-se sempre da compaixão do Deus eterno para com vocês, conservando firme no coração essa compaixão. Tenham como propósito a cada dia viver de um modo digno, que é o que o Deus eterno espera de todos nós. Por isso, não permitam que as pessoas determinem como vocês devem viver. Ao contrário, deixem que o Deus eterno mude suas mentes, para que vocês possam viver de acordo com a vontade dEle, vontade que é boa, prazerosa e perfeita. Não pensem que alcançaram a perfeição, porque não alcançaram. Vocês não são melhores que ninguém. Sejam humildes, gratos por tudo que o Deus eterno lhes tem concedido. Aí você pode rememorar a tradução. Por exemplo, vontade agradável a quem? É esse o esforço que eu tenho feito e quero então apresentar aos irmãos, como estou dizendo aqui. Este é o Deus soberano, que tem um propósito para nós, que quer que nós moldemos a nossa vida segundo esse propósito e não segundo o propósito das pessoas com as quais nós convivemos. Você passa aqui conosco. Se você só vem num culto, a maioria só vem num culto, você passa conosco 90 minutos. As músicas ensinam, as orações ensinam, a pregação ensina. 90 minutos. Não corresponde a 10% de todas as mensagens que você recebe ao longo da semana. Pregam-nos todos os dias e todas as horas. Como é que nós então vamos permitir que sejamos moldados pelo Deus eterno, se dedicamos tão pouco tempo, e se aqueles que nós achamos que não contêm a palavra de Deus, ocupam a nossa mente o tempo todo, quem é que vai vencer?
como é que será a nossa mente? Essa é a pergunta que nós temos que nos fazer. Quando eu vejo um jogo de futebol da segunda divisão ou da primeira, do líder ou dos outros, os narradores pregam, os jogadores de futebol pregam. Olha o cabelinho deles, tudo é pregação, só o cabelinho, fora o resto. As entrevistas estão sempre nos pregando, estão sempre dizendo como é que nós devemos viver. E que pensamento, que ideia vai prevalecer? Aquela que é mais repetida, aquela que está mais na nossa mente, é essa que vai prevalecer. Mas nós temos um Deus soberano que diz, olha, eu tenho um jeito para vocês viverem, e esse jeito de vocês viverem não me fará bem, esse jeito fará bem a vocês. Querem? Eu não posso falar nos outros 2 versos, porque o tempo já se foi, mas eu preciso fazer essa menção. Estou pensando no paraíso. Deus criou o ser humano perfeito, colocou-o num paraíso, mas livre. Esse paraíso, podemos imaginar assim, não era uma cadeia, não era uma prisão, não tinha portão, não tinha cadeado, senão não seria paraíso. E Deus disse, vamos ser amigos? Tanto é que todo dia ele vinha tomar um cafezinho da tarde ou um chá da tarde com o primeiro casal. Está na Bíblia isso, não nessas palavras, né? Obviamente. Aí o ser humano disse, está legal, mas não é isso que eu quero para a minha vida, não. Eu quero ser como Deus. Não quero ser apenas ser humano, eu quero mais. Então, ele renunciou à presença de Deus, ao paraíso, e aí então, a porta foi trancada. E o paraíso ficou inacessível. É disso que eu estou falando. Mas quando nós vamos lendo a Bíblia, nós vamos vendo que Deus sempre dizendo, olha, quer voltar? Eu abro a porta do paraíso. Quer voltar? E no final de tudo, por sua bondade e soberania, Ele morre em nosso lugar, para que nós possamos voltar ao paraíso. Mas ainda assim, se nós quisermos. Essa é a soberania de Deus. Repito, é tão perfeita essa soberania que encaixa a nossa liberdade. Com todos os problemas, não da soberania, mas da liberdade. Mas ele diz mais, é o texto que eu acabei de ler. Eu tenho um propósito de vida para vocês. Querem viver nela? Se quiserem viver nela, eu vou renovar a sua mente todos os dias, para que a sua vida seja gostosa de se viver. Você quer? Deus é assim. O Deus eterno é assim. Yahvé é assim. O problema é que eu vou colocando camadas sobre a palavra de Deus, e ao ponto de, ao final, chegarmos a um resultado que não representa aquilo que, segundo a Bíblia, Deus é. Eu vou prosseguir, não tenho como continuar, porque eu me alonguei em pontos que não deveria me alongar, peço a sua paciência para comigo, voltarei a este ponto, para que meu propósito é que fique muito claro quem é Deus. Só que eu estou simplificando, sintetizando ao máximo, usando só 3 palavras, e eu hoje usei uma palavra só, o Deus soberano. Sobre quem podemos muitas outras coisas dizer,
muitas outras coisas manifestar, muitas outras coisas nos expressar. É por isso que nós, diante dele, nós só temos uma decisão a tomar. Eu quero ser como o Senhor é. Eu não posso ser soberano, mas eu posso ser santo. Eu posso desejar viver como Deus deseja que eu viva. Eu posso desejar. Ou eu posso viver como eu acho que é certo, que eu acho que é bom. É uma escolha, é isso que eu estou destacando, para agradecermos essa tão grande soberania que nos deixa livres. Por isso eu comecei esse culto dizendo que ninguém está aqui obrigado. Veio porque quis. As razões são as mais variadas, mas ninguém é obrigado. Ninguém é obrigado a amar a Deus, a reverenciar a Deus. Ninguém é obrigado. É um gesto livre. Mas quando nós temos a consciência dessa soberania amorosa de Deus, nós temos prazer, cantamos belamente isso naquela música inicial, Gerson Borges, quando eu estou em tua companhia, eu sinto que as coisas estão mudando. Eu estou aqui colocando no gerúndio, mas lá está no infinitivo. Só para dizer exatamente isso. Eu quero terminar. Moisés estava pastoreando o gado da família que ele tinha formado, cujo patriarca, o líder, o chefão, era o seu sogro. Muita saudade no seu coração. Muita tristeza também no seu coração. Porque ele tinha uma vida extraordinária no Egito como um príncipe. Ele achava que havia um futuro brilhante para ele. Ele foi instruído nas melhores faculdades do Egito, nos segredos faraônicos. E agora, por ter feito o que fez, por ter fugido, ele era um pastor de bois e ovelhas no deserto. Então, Deus soberano, que faz o que Ele quer, quando Ele quer, do jeito que Ele quer, Ele é soberano, apareceu a Moisés. Apareceu a Moisés mediante um pequeno arbusto, uma árvorezinha, que lá no fundo do horizonte se queimava, mas nunca virava cinza, não se consumia. Moisés levantou a sua cabeça, olhou além da boiada. Eu vou ver o que está acontecendo. O que é isso? Nunca vi isso na minha vida. Ele dá os passos, e antes que ele chegue e compreenda o que está acontecendo, o mesmo soberano diz: Moisés, tira o sapato com o qual você está pisando, porque essa terra é terra santa. Moisés entendeu? Não. Ele só entenderia muitos anos depois, quando ele voltaria àquela região, conduzindo o povo. Mas Moisés fez algo que mudou a sua vida, e mudou a nossa vida. Eu gosto sempre de pensar, se Noé não tivesse entrado na arca, se Abraão não tivesse saído de Ur, se Moisés não fosse ver a sarça que não se consumia, embora se queimasse, não estaríamos aqui, humanamente falando. E aí, Deus diz: Moisés, eu quero que você volte ao Egito, porque você deixou um povo lá, e esse povo está na opressão, e esse povo está orando a mim, e eu ouvi, e eu disse para te encontrar, porque eu quero que você vá lá e liberte esse povo. Claro que Moisés disse: eu? Quem sou eu? E deu um monte de desculpas, como é comum, até que ele era gago, ele falou que eu não sei falar, minha língua é presa, algo assim.
O resto da história nós sabemos. Não há na história da humanidade nenhuma personagem, nenhum líder que conduziu um povo numa trajetória tão vitoriosa que Moisés. Inexiste na história. Nem o grande Alexandre. Ninguém. Claro, tudo o que ele fez estava nas mãos do soberano. O soberano abriu o mar, o soberano abriu o rio, o soberano acalmou a montanha, o soberano mandou terremoto, o soberano mandou a montanha fumegar. É o soberano. Mas Moisés, ali com o soberano. Penso que essa visão de Deus como soberano, El Shaddai, Yahvé, e quaisquer outros termos que nós utilizemos para entender, pastor, supremo pastor, nos termos do Novo Testamento, Kyrios, nos faz um convite a como cantamos, viver na companhia de Deus. E Moisés, então, conhecemos a história, um cara bravo, briguento, vai sendo transformado por essa companhia de Deus. O soberano, portanto, não é um soberano como a música que nós cantamos nos lembra, que vive lá no céu sem se importar conosco, mas ele se inclina, se podemos usar essa imagem antropomórfica, ele desce. E tudo isso se colima, se conclui quando ele vem habitar entre nós. Jesus veio morar conosco, gente como a gente é. Nós vimos a sua soberano. É isso que quer dizer que Deus é soberano. Deixem que o Deus eterno mude suas mentes, para que vocês possam viver de acordo com a vontade dEle. Vontade que é boa para nós, não é para Ele. Prazerosa para nós, não para Ele. E perfeita. Porque essa experiência que nós vamos tendo quando nos relacionamos com o soberano. Em próximo culto das 9, vou mencionar então as outras duas palavras, que é sábio e solidário, conforme aprendemos. Como eu disse, estamos apenas resumindo de modo bem sintético para entendermos o Deus com quem nós nos relacionamos. Vamos colocar em pé e vamos cantar então, nesse momento agora, ao nosso Deus. Vocês observaram hoje, gente, que hoje você não pode dizer assim, olha, fui à igreja e cantei as mesmas músicas. Hoje isso não aconteceu. Essa banda da meia-idade aqui, não tem nome, não é? Não tem nome ainda. Vamos ter um concurso para escolher o nome, só escolheu músicas novas e foram lindíssimas, né? Alguns cantamos, outros não cantamos, mas vamos aprendendo. Na próxima vez traz pelo menos mais uma para a gente aprender e cantar tão bem assim. E agora vamos esta canção que conhecemos bem, que é uma oração. Vem, Senhor, me ensinar. Deus é o mestre, Jesus é o mestre. Vamos aprender com Jesus.